Esse vídeo de notícias da semana será dedicado aos nossos amados felinos, porque no dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial dos Gatos. Então hoje apenas matérias sobre eles. A primeira matéria é Dia Mundial do Gato. Data reforça informação e convivência consciente. O Dia Mundial do Gato, comemorado em 17 de fevereiro, serve como oportunidade para olhar para os felinos além dos estereótipos que ainda cercam a espécie. A data convida à reflexão sobre respeito, informação e convivência responsável e destaca que os gatos possuem linguagem própria, limites bem definidos e necessidades específicas, que precisam ser compreendidas pelos responsáveis. Segundo Richardson Zago, esses animais não gostam de imposição, não respondem bem a ambientes caóticos e sofrem quando são tratados como se tivesse que se adaptar ao humano o tempo todo. Por isso, a relação flui bem quando o responsável aprende a observar, respeitar sinais e oferecer um ambiente seguro, previsível e enriquecido, ele explica. O especialista ainda explica que a forma como os gatos se relacionam com os humanos é diferente, porque tem raízes em um processo de domesticação muito diferente do observado em outras espécies. Ao contrário dos cães, por exemplo, os felinos não foram moldados para obedecer ou servir, mas se aproximaram das pessoas por escolha. O gato se aproximou porque quis. Onde tinha comida, abrigo e menos ameaça, ele ficava. Onde não tinha, simplesmente, ele ia embora. Essa autonomia mantida ao longo do tempo reflete diretamente no comportamento atual deles, que se relacionam com base na confiança e não em hierarquia. Ele não precisa estar o tempo todo perto, mas quando está, é porque escolheu, esclarece Zago. Para garantir bem-estar e boa convivência, o fundador honorário do Patinhas Urbanas conta que é fundamental compreender as peculiaridades comportamentais dos gatos. Arranhar, escalar, se esconder, dormir longos períodos e brincar simulando a caça, por exemplo, fazem parte da natureza da espécie e não devem ser vistos como problemas. Escalar oferece segurança e esconder-se ajuda na regulação emocional. Quando esses comportamentos são reprimidos, pode surgir ansiedade, agressividade e até problemas físicos. O ambiente doméstico, nesse contexto, exerce papel decisivo na saúde física e emocional dos felinos. Como dependem totalmente dos humanos para terem estímulos adequados dentro de casa, é essencial investir em enriquecimento ambiental. Apesar dos avanços na informação, muitos mitos sobre o comportamento felino ainda persistem. A ideia de que eles são frios ou excessivamente independentes tem origem em superstições antigas que associavam os gatos a azar ou magia. Eles demonstram afeto de forma mais delicada, aproximam-se ronronando, encostando no responsável ou amassando pãozinho, comenta Richardson. Ainda, de acordo com ele, quem convive com esses pets percebe rapidamente que esses animais criam laços profundos, reconhecem vozes, rotinas e constroem vínculos sólidos, mesmo respeitando o próprio espaço. E com certeza, quando falamos de gatos, os benefícios vão além da companhia. A convivência também traz impactos positivos para a saúde emocional das pessoas. Eles são capazes de ajudar a reduzir estresse e ansiedade. Sua presença favorece o relaxamento e contribui para a diminuição da pressão arterial. O ronronar, inclusive, tem efeito calmante, transmitindo sensação de conforto, segundo Zago. O vínculo estimula afeto, interação e rotina, especialmente para idosos ou pessoas que passam mais tempo em casa.
Não é à toa que muitos definem os gatos como verdadeiros pequenos terapeutas de bigode. Ele destaca: para o profissional, a principal mensagem do Dia Mundial do Gato é clara: amar um felino significa respeitar a sua essência. Não é tentar transformá-lo em um mini-humano ou em um cachorro. É compreender suas necessidades, oferecer um ambiente adequado e garantir carinho do jeito certo. Eles não precisam de menos amor, precisam do amor certo, ele conclui. E qual é o objetivo dessa comemoração? A data busca estimular a conscientização sobre o comportamento felino, combater preconceitos e promover o respeito às necessidades naturais desses animais, além de incentivar a adoção responsável e a convivência baseada em informação e compreensão. Por quê? O comportamento dos gatos é diferente do dos cães. Eles passaram por um processo de domesticação baseado na convivência e na escolha, e não na obediência. Por isso, se relacionam com os humanos a partir da confiança, mantêm maior autonomia e demonstram afeto de forma mais sutil. Como o ambiente doméstico influencia o bem-estar dos felinos? O lar tem papel decisivo na saúde física e emocional dos gatos. Ambientes com enriquecimento adequado, como estruturas verticais, arranhadores, brinquedos interativos, caixas de areia limpas e locais seguros para descanso, os ajudam a reduzir o estresse e favorecem o equilíbrio emocional. A próxima matéria fala sobre gatos são tão apegados aos donos quanto cachorros, diz estudos. Eles são independentes, limpam-se sozinhos, não pedem por atenção toda hora e mantêm aquele temperamento blasé boa parte do tempo. Isso faz parecer que eles são mais indiferentes aos donos do que os cães. Mas a verdade é que eles são incompreendidos. É o que diz um estudo da Universidade do Estado do Oregon, nos Estados Unidos. A pesquisa mostra que os bichinhos desenvolvem um apego emocional muito grande com seu cuidador, tão forte quanto desenvolvido por um cachorro ou mesmo por uma criança. Os autores escrevem no estudo, que foi publicado no periódico Current Biology, que as pesquisas científicas costumam subestimar a importância das relações sociais na vida dos gatos. Para analisar essas relações, eles resolveram investigar o nível de apego que os gatos têm com seus donos. No estudo, os pesquisadores fizeram com os gatos um teste, geralmente aplicado a bebês e cães. O experimento foi dividido em 3 partes. Na primeira, o gato passou 2 minutos em uma sala desconhecida junto com o seu cuidador. Na segunda, o felino ficou 2 minutos sozinho na mesma sala. E na terceira, o dono retornou para mais 2 minutos com o animal. Os gatos reagiram de 3 formas, basicamente. Vários deles cumprimentaram seus donos e seguiram explorando o ambiente de forma tranquila, mas mais tranquila do que antes. Os mais inseguros deixaram de explorar o lugar e ficaram agarrados aos donos. Outros evitaram o dono quando ele retornou. A maioria, 2/3, estava no primeiro grupo, o que demonstrou menos interesse com a presença do criador. É a mesma proporção que se encontra quando o teste é aplicado a cachorros e bebês. Ou seja, dá para dizer que sim, os gatos são tão apegados aos seus pais humanos quanto cães e crianças pequenas. Nessa outra matéria, vamos ver, entenda por que gatos trazem presentes para os donos e como lidar com isso. Bom, isso faz parte do instinto felino. Pesquisadores já se debruçaram sobre essa questão, preocupados com os impactos dessa inclinação selvagem na natureza.
Esse instinto de caça é a mania de sair correndo atrás de aves e roedores e se mantém firme e forte, mesmo após milhares de anos de aproximação dos humanos. Caçar está no DNA felino, e isso você percebe nas brincadeiras diárias do bichano. Os gatos adoram correr atrás de pequenos objetos, ficam vidrados em brinquedos com penas de aves e saem hipnotizados atrás de pequenos insetos voadores que invadem o ambiente. Mesmo gatos que têm casa e tigela cheia de ração saem por aí aprontando esse tipo de arte. Quem tem um bichano caçador em casa já deve ter percebido que algumas vezes a presa é apenas abatida e não a devorada. A convivência entre gatos e humanos teve início há cerca de 10 mil anos. E os cientistas acreditam que essa aproximação foi motivada justamente pela grande habilidade dos peludos em caçar ratos. Nesse período de aproximação, o homem começava a se desenvolver na agricultura e os estoques de grãos atraíam os roedores. A chegada dos felinos pode ter sido a salvação da lavoura. E esses 10 mil anos para cá, pouca coisa mudou, fora o fato da domesticação ter ligeiramente encolhido o cérebro dos gatos. A vontade de caçar segue grande. Tem um artigo na revista Nature que aponta que apenas nos Estados Unidos, os gatos, entre 1,4 bilhão e 3,7 bilhões de aves anualmente. E não termina por aí. Segundo os pesquisadores, os bichanos ainda respondem por algo entre 6,9 bilhões e 20 bilhões de abatimentos de pequenos mamíferos como ratos e esquilos em solo americano. Isso sem contar com os ataques a centenas de milhões de répteis e anfíbios. Os números projetados têm grande variação, porque os pesquisadores não sabem ao certo quantos bichanos tem em lares e nas ruas existentes nos Estados Unidos. Já um outro estudo aponta que os gatos causaram ou contribuíram para 14% das extinções modernas de aves, mamíferos e répteis, registrados pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. E tem outra curiosidade sobre esse comportamento de caça. Cada gato pode gostar mais de determinado sabor e, por conta disso, se especializar em sua presa favorita. Foi o que concluíram pesquisadores da Austrália e Estados Unidos nesse estudo. Nossos resultados sugerem que os gatos podem apresentar variação individual ou entre fenótipos no comportamento de caça e caçam tipos específicos de presas, mesmo quando essas presas se tornam escassas, escreveram os pesquisadores. Segundo eles, alguns bichanos preferem ratos, enquanto outros gatos acham os pássaros mais saborosos, por exemplo. E mesmo que seus sabores prediletos estejam em falta na natureza, eles continuarão empenhados em caçá-los. Agora, por que os gatos trazem esses animais falecidos de presente para os donos? Uma das teorias para os gatos trazerem presentes para os tutores é que eles querem compartilhar esse momento de alegria contigo. Na natureza, as mamães levam até os seus filhotinhos presas vivas ou falecidas para ensiná-los sobre a importância da caça. Então, pode ser que seu bichinho esteja querendo compartilhar esse momento da cultura felina com a sua família humana. E não é raro encontrar donos de gatos que relatam essa intenção do bichano em compartilhar a caça. Muitas vezes, o peludo não apenas traz a presa, como fica miando para chamar a atenção do seu tutor. Já um artigo da instituição Batércia, que acolhe gatos e cães de rua em Londres desde 1860, aponta que nem sempre a intenção pode ser a de presentear o tutor. Segundo a organização, o gato tem um instinto de levar a presa até um ambiente seguro. Nada mais natural que ele leve o troféu para sua casa.
Então, é possível que nem sempre o gato esteja trazendo um presente para você, mas uma conquista que ele decidiu levar para a casa dele. Não se esqueça que a casa é do gato e você mora de favor nela. E o que fazer quando o gato traz um presentinho desses? Ter um ataque de fúria ou sofrer uma crise de pânico não vai resolver a situação. Se você não tiver condições de lidar com um presente que possa estar ainda se debatendo ou pior, correndo em direção aos seus pés, procure um local seguro e chame alguém que possa te ajudar. Não use objetos que possam ferir o seu bichano. Outro ponto, não brigue com o seu gato que está trazendo os presentes. O bichano acha que está agradando e agiu na melhor das intenções felinas. Gritar com ele vai chateá-lo e não vai resolver o problema. É muito provável que o gato não associe que seus berros são por conta do presentinho. Lembre-se que você é o cérebro da relação. Então, conte até 10, respire fundo e descarte o presente usando uma luva ou uma pá. Distraia o gato com petiscos ou brinquedos. Se a presa ainda estiver na boca do bichano, a melhor solução de todas é convencê-lo a largar o animal em troca de algum petisco, brinquedo ou catnip. Cuidado para que o gato não associe os petiscos e essas brincadeiras com o fato de ter trazido essa surpresinha para ti. O foco aqui é distraí-lo e não recompensá-lo. Descarte o presente no lixo. Não enterre o presente, porque é possível que o teu gatinho vá lá desenterrar quando você virar as costas. Descarte no lixo orgânico. Monitore a saúde. Fique de olhos atentos para ver se o bichano não vai apresentar nenhuma reação, como vômitos, diarreia ou perda de apetite. Nesses casos, leve o gato até um veterinário. Caso o seu gato não esteja em dia com a proteção contra parasitas, é melhor providenciar isso com urgência. Caso ele coma os roedores como aves, pode se infectar, com lombrigas e outros vermes, e mesmo que ele não ingira a caça, pode ser atacado por pulgas e carrapatos que transmitem, uma série de doenças. E que também podem ser passadas aos humanos, inclusive, Existem vários produtos eficazes contra pulgas, carrapatos e outros parasitas para o seu bichano. Então, como fazer o gato parar de trazer presentes? Pesquisadores da Universidade de Exeter, na Inglaterra, investigaram caminhos para evitar que os gatos levem animais falecidos para casa. O estudo publicado em 2021 foi feito ao longo de 12 semanas com 355 gatos de 210 lares da Inglaterra. Os lares foram divididos em grupos, cada um com a seguinte mudança de rotina. Um grupo de gatos passou a receber ração super prêmio, com mais proteína. Outros bichanos começaram a ganhar brincadeiras diárias com seus tutores. E um terceiro grupo ganhou coleiras coloridas no intuito que as cores vibrantes espantassem as presas. E um quarto grupo passou a utilizar comedouros quebra-cabeças, aquelas bolinhas que soltam ração enquanto o gato brinca. A pesquisa descobriu que a introdução da ração Super Premium reduziu o número de presas que os gatos traziam para casa em 36%. Já os gatos que tiveram de 5 a 10 minutos de brincadeiras diárias com os tutores, com ratos de brinquedo e varinhas de pena, por exemplo, tiveram queda de 25% na taxa de animais falecidos que foram levados para casa. No caso dos gatos com coleiras coloridas, parecia que os felinos estavam usando golas de palhacinho. Houve uma redução de 42% no número de aves abatidas, mas não houve nenhuma alteração na eficiência dos gatos em caçar roedores. Já os gatos que tiveram que se alimentar com o quebra-cabeças tiveram o instinto da caça ainda mais aflorado.
houve um aumento de 33% nas aparições em casa de corpos de aves roedores, entre outras presas. As conclusões da pesquisa foram: a predação de animais por gatos domésticos pode ser uma ameaça à biodiversidade e é um problema social. Fornecer alimentos ricos em proteínas vindas da carne e brincar com objetos que reproduzam caçadas, como varinhas, com penas e camundongos de tecido, reduzem a predação pelos bichanos. Essas duas medidas não invasivas, que é brincar e aumentar as proteínas servidas ao gato, não vão extinguir o instinto do gato, mas são eficazes em reduzir a tendência de caçar, né? Os donos de gatos podem se envolver mais com medidas que beneficiam os bichanos e a vida selvagem. Alguns alimentos para gatos contêm proteínas de fontes vegetais, como a soja, e é possível que, apesar de formar uma dieta completa, esses alimentos deixem alguns gatos deficientes em um ou mais micronutrientes, os levando a caçar, disse um comunicado à imprensa a pesquisadora Martina Sequete, uma das responsáveis pelo estudo. Assim, melhorando a ração do seu bichano e investindo mais em brincadeiras, você vai reduzir a frequência dos gatos trazendo presentes para sua casa. Vamos mais uma matéria aqui. Gatos são mesmo independentes? Mito ou verdade? A comportamentalista felina e médica veterinária Sandra Bueno explica que essa fama tem raízes comportamentais e evolutivas. Gatos lembram muito os felinos selvagens. Eles se limpam, enterram suas necessidades e, de fato, se adaptam melhor que os cães quando deixados sozinhos. Mas isso não significa que não precisem de cuidados, ela alerta. E é justamente esse equívoco que leva tutores a cometerem erros importantes. Deixar o gato sozinho por dias com comida e água, liberar o animal para a rua, oferecer ração de baixa qualidade ou manter a casa sem estímulos. Apesar da fama de autossuficientes, os gatos são sensíveis, territoriais e afetados por mudanças na rotina. A ausência de estímulo pode causar estresse, ansiedade e comportamentos destrutivos, complementa Sandra. Já a médica veterinária Cynthia Rosolén chama a atenção para outro ponto crítico: a saúde. Existe um mito de que o gato se vira sozinho, e isso é muito prejudicial. Atendimento quando o gato já está doente, e os felinos são especialistas em esconder sinais de dor ou desconforto. Males como insuficiência renal, artrose, hipertireoidismo e diabetes, além de problemas dentários, são comuns e silenciosos. Como os sintomas são sutis, os tutores frequentemente interpretam como coisas da idade ou mania do gato, mas não são. O atraso no reconhecimento dos sinais pode custar caro para o animal e para quem cuida. Essa negligência, muitas vezes, não é por maldade. Ela nasce da desinformação, da idealização e da falta de espaço social para o cuidado afetivo com os gatos. Durante muito tempo, os felinos foram tratados como os animais do quintal, autônomos, menos afetivos. Hoje, sabemos que isso não se sustenta. Porém, a mudança cultural, ela exige tempo, escuta e responsabilidade. E há um aspecto ainda pouco explorado: a forma como o vínculo com o gato pode favorecer a introspecção. Independente da lógica da alta disponibilidade, os felinos nos ensinam sobre limites, espaço, presença silenciosa. Talvez por isso tantas pessoas relatem uma sensação de conexão consigo mesmas ao conviver com um gato. É como se ele não exigisse tanto da nossa performance, mas pedisse uma escuta mais fina, menos barulhenta, um convite raro e necessário num mundo cada vez mais ruidoso.
A verdade é que o gato não exige pouco, ele exige diferente. E isso desafia os modelos convencionais de relação. Ele exige observação, presença atenta, rotina estável, enriquecimento ambiental, alimentação de qualidade e cuidado preventivo. Exige sensibilidade para perceber que um comportamento esquisito pode ser, na verdade, um pedido de ajuda. Essa escuta ativa, que tanto valorizamos na clínica psicológica, também pode ser aprendida no convívio com os pets. Ela costuma dizer, essa profissional, que quem cuida precisa saber interpretar o que não está dito. E no caso dos gatos, isso é quase regra. Até mesmo um simples ritual de oferecer um petisco pode ser um momento de escuta e presença. O vínculo com o pet não nasce da ausência de demanda, mas da disposição para compreender o outro, inclusive quando ele é silencioso. A ideia de independência, nesse caso, pode ser só mais uma forma de evitar o encontro real com as necessidades do outro e com a responsabilidade afetiva que isso exige. E no fim das contas, esse vínculo também nos transforma. Quando aprendemos a escutar nossos gatos, escutamos mais de nós mesmos. A presença de um felino, com sua delicadeza e seu mistério, pode ser um fator de regulação emocional, de alívio da solidão, de reencontro com a quietude, essa que anda tão escassa. Cuidar bem de um gato pode ser, sem exagero, um caminho para cuidar melhor da própria saúde.